Vamos lá. Bom, então, vamos lá, vocês estão aí preparados? Vamos lá. É o seguinte, a gente vai fazer uma coisa hoje que eu considero bastante importante, que é tentar fazer uma espécie de síntese do nosso sofrimento atual. Como se isso fosse possível, mas uma hipótese do porquê que a gente está sofrendo da maneira que a gente está sofrendo nos dias de hoje, nessa experiência de estar sempre conectado ao lance das telas e das coisas, da vida que a gente leva, né? E, enfim, eu falei um pouco sobre isso no vídeo passado, no final do vídeo passado, que é sobre a flexibilidade. No final eu falei um pouco sobre isso. E eu falei que ia fazer um vídeo sobre isso, assim. E hoje é isso que a gente vai fazer. Tentar fazer. Não garanto, mas vamos tentar fazer. Vou botar o índice aqui, tá? Tá aqui o índice. A gente, para chegar a isso que eu quero tentar falar, a gente vai passar por alguns lugares, usar alguns exemplos, assim, pra gente entender por que a gente está sofrendo da maneira que a gente está sofrendo hoje. E é claro que não vai ser um vídeo conclusivo, assim, são hipóteses, né, são proposições. É uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos sobre tudo isso que eu vou falar. Então tem coisas que vão surgir e tem conceitos que vão aparecer também, e de tudo que eu disser, que tá ligado a esses conceitos, o que eu citar e tal, vai estar na descrição aí embaixo. Então os vídeos que eu citar, os meus próprios vídeos que eu citar, outras coisas que eu citar, vão estar na descrição aí embaixo. Não vou botar card, não gosto de card. Acho chato o negócio de ficar pipocando na tela aqueles cards. Então não vai ter card. Mas está aí embaixo, na descrição. Então se você não achar também nada, me escreve que eu te respondo, tá? Se eu tiver esquecido de colocar, por exemplo. Bom, então tá. Então vamos lá. A gente vai tentar tratar dessa ideia de que a gente vive uma vida ao mesmo tempo ansiosa e entediada, né? E aí a gente já começa com um problema que é o conceito de ansiedade. O conceito de ansiedade, vou botar embaixo, já falei muito sobre isso, é um conceito que a gente faz uma espécie de guarda-chuva para falar de muita coisa ao mesmo tempo, que são coisas diferentes, né? E que a gente chama tudo de ansiedade. E então, se você quiser entender a diferenciação que eu faço com ansiedade, com relação à ansiedade, vai ver esse vídeo aí embaixo. Mais maneiro. A gente tem uma experiência sempre ansiosa, e eu estou falando bem das telas, tá? Da nossa relação com o celular, que é basicamente grande parte da nossa vida. E da de vocês nesse momento, inclusive, né? Agora vocês estão vivendo isso. E aí, essa relação ao mesmo tempo é entediada, e essa coisa tem ela se retroalimenta. Essa espécie de coisa de querer mais, e esse tédio de também não encontrar nada de que você estava buscando, vamos dizer assim, que você precisava. E aí no vídeo passado eu falei um pouco da síntese da satisfação humana, né? Um pouco o que é a satisfação das nossas necessidades. E aí a gente vai falar da satisfação humana e da satisfação em geral, dos mamíferos em geral, mas eu vou me concentrar na humana, que acho que é o que se refere mais ao nosso problema, especificamente, mas que está ligada a um campo também de outras galeras, tipo outras espécies, mas a nossa é bem específica, né? Então, no nosso campo de satisfação, a gente vai falar das nossas necessidades fundamentais. E a gente divide aqui entre as necessidades fisiológicas e as necessidades emocionais. Necessidades fisiológicas são aquelas que têm por objeto de satisfação coisas que não são outras pessoas, e as necessidades emocionais são aquelas que têm por objeto de satisfação coisas que são outras pessoas. Então, objetos, tipo um copo d'água que mata a sede, e do lado de cá, objetos sujeitos, né, que são eu quero transar, eu quero namorar, eu quero, enfim, abraçar, eu quero conversar, eu quero um monte de coisa que eu posso querer com pessoas, com objetos que são pessoas, por acaso, né? E isso é parte do problema. Então, no processo de satisfação, e aí pensando isso agora no que se refere a todos os mamíferos, e aí eu estou usando a base da neurociência afetiva, do Panksepp, que está aí embaixo, se você quiser ver, e eu vou usar, óbvio, o conceito dos 7 afetos fundamentais, que está embaixo também, se você quiser ver, dos 7 afetos emocionais fundamentais, para além das necessidades fisiológicas básicas, tem essas necessidades emocionais, que estão ligadas às outras pessoas, né, a pessoas, e essas são 7. São 7 necessidades emocionais básicas. Está embaixo se você quiser entender melhor. Eu sempre falo sobre isso, é a base de pensamento aqui do canal, e da autoescrita também, que é esse processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui no canal, que também está embaixo se você quiser ver o que é, como é que funciona. Esse processo de pesquisa de si mesmo. Beleza, mas na base de toda a satisfação, de todo o processo de satisfação, a gente, todos os outros mamíferos, temos 2 etapas, vamos dizer assim, né? A gente tem duas partes desse processo. A primeira parte é o desvio homeostático, né? Não estou nem considerando isso, mas a gente tem um desvio homeostático, a gente sai de uma zona de equilíbrio, dessa necessidade,
Homeostase também está embaixo. Mas a gente sai de uma zona de equilíbrio e a gente precisa fazer um trabalho no mundo para satisfazer, para retornar a essa zona. E aí esse trabalho no mundo, tá? Essa parte é muito importante. Então a gente tem que fazer um trabalho no mundo, um investimento energético, um tipo de deslocamento também é importante, para que esse desvio seja satisfeito. Então, no sentido mais básico, para a gente e para todos os outros animais, desvio homeostático, sede, né? Sentir sede. Tem um afeto que é sede. Afeto é tudo que afeta, tá? Tudo que você experimenta nesse sentido. Não é afeto de eu gosto muito da pessoa e tal. Moto. Enfim, tem um afeto, beleza? Tem um afeto, sede. E aí você tem que fazer um trabalho no mundo para satisfazer esse desvio. E nesse caso, o objeto de satisfação desse desvio é um copo d'água, vamos dizer assim, né? Então, é mais simples em tese. Você não está lidando com uma outra pessoa, que são as necessidades emocionais. Tá. Mas então, quando você tem esse desvio, você tem então aí duas coisas para satisfazer nesse negócio, né? Que são duas etapas. A busca pelo objeto e o encontro com o objeto. Né? Então, primeiro tem desvio homeostático e depois trabalho alostático. É o trabalho de satisfação, né? Trabalho de busca. Tá? Então, o trabalho de busca é buscar esse outro objeto, né? E o satisfazer, né? O retorno de satisfação desse encontro com o objeto que retorna para a homeostase a sua necessidade de hidratação, aí, de equilíbrio entre sais e tal, sal e água, enfim. Né? Então, beleza. Então, a gente tem duas etapas. Isso é muito importante. Uma etapa é de ir em busca de, outra etapa é de encontrar o que você precisava. E aí, nisso, a gente tem talvez a base do nosso problema. O ir em busca de, ele é mobilizado ou impulsionado, vamos dizer assim, pela dopamina, né? Pelo sistema do seeking, que chamava lá o Panksepp, que é a necessidade de buscar. Necessidade de buscar a gente considera como uma das 7 necessidades emocionais fundamentais aqui e tal, mas ela é diferente de todas as outras, porque ela se conecta a todas. Né? A necessidade de buscar, ela é uma espécie de coisa meio assim, meio coringa, que ela vai se juntando a todas as coisas, é a base dopaminérgica do nosso cérebro, de motivação, de curiosidade, de interesse, de esperança, né? Que se move para buscar alguma coisa. E ela é muito interessante mesmo, assim, porque mesmo quando a gente está dormindo, o sistema dopaminérgico continua funcionando, né? Mesmo quando não tem nada acontecendo no mundo real, ele continua funcionando. O sonho, por exemplo, é pautado impulsionado por esse sistema. E aí, quando tem algum desvio de alguma necessidade, tipo a sede, esse motor de motivação vai se conectar a ela. E aí você vai buscar o copo d'água. Quando não tem nenhum desvio, que é raro, mas às vezes não tem, você fica buscando o que a gente chama de uma deriva da mente, assim, uma mente em fluxo, em deriva, pensando, né, imaginando coisa e tal. Mas sempre que tem um desvio, você tem esse impulso, esse impulsionamento para ir buscar. Tá. E aí isso é movido pela dopamina. Isso é muito importante porque, então, ao contrário do que se pensava quando se começou a estudar esse mecanismo da dopamina, se pensava num modelo de recompensa, né? Então é como se fosse chamava Brain Reward System. É o sistema de recompensa do cérebro, mas não é isso que acontece. Ele tem interesse na busca em si, né? E não na satisfação. A satisfação é uma outra coisa. A satisfação é quando você encontra a água. Estão ouvindo a sirene? E olha que é domingo, hein? Efeito Doppler. Enfim, passou. Tá, aí, então, a intencionalidade, assim, esse movimento de busca, né, que tem, muito espertamente, a natureza constituiu uma satisfação no buscar em si. Então, é bom buscar. É interessante buscar a curiosidade, essa coisa assim que a gente tem, que tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo aqui agora. Então, tem essa etapa do buscar, tá? E aí, quando você encontra, você tem um retorno de satisfação. Bebi água. Então, você sente o alívio, né, do retorno homeostático. Quando você está buscando, você não tem o retorno ainda, tá? O retorno não está acontecendo, mas quando você bebe a água, o retorno rolou. Quando você está buscando, você tem uma satisfação da necessidade de buscar. O que é muito interessante, né? Então você tem uma satisfação, prazer, o retorno da necessidade de buscar. O tempo todo isso acontece com a gente, tá?
E aí, então, esse é o processo de satisfação das necessidades. Mais ou menos sempre igual para todas. Tudo acontece sempre assim, com todas as necessidades. As mais básicas, as mais complexas, que são as emocionais, né? Que é lidar com o outro sujeito, tá? Então, isso também vai acontecer assim. E aí, então, é uma coisa que a gente tem que compreender que isso está nos mamíferos todos, inclusive na gente. Na gente, a gente adiciona uma outra camada disso aqui. Que é a camada do campo simbólico, cultural, narrativo, conceitual, né? Mais complexo. Né? Então a gente adiciona uma outra coisa. Aqui a gente tinha o buscar, que é esse impulso para ir em busca de, e o objeto de satisfação. O objeto de satisfação, o copo d'água nesse caso, ele já era um objeto de memória, né? É o que a gente chama de objeto de desejo, né? Então, na psicanálise, o Freud vai conceituar isso, né? Então, é a vontade de retorno para um traço de satisfação. Então a gente busca água, porque a gente sabe que a água satisfaz a nossa sede. Então, isso é o objeto de desejo. Muito simples aí, né? Muito básico, assim. Então tem o objeto de desejo. Então e tem essa busca que se desloca para buscar esse objeto de desejo. Aqui no campo humano, que a gente ganha essa terceira camada conceitual, não que não haja conceito nos mamíferos outros, né? Mas aqui a gente ganha um campo simbólico da construção de objetos num campo narrativo. Então a gente tem, para além do objeto de satisfação, vamos pensar no campo amoroso, tá? Que é o mais fácil de compreender e acho que tem tudo a ver com o que a gente vive. Aí a gente pode pensar especificamente sobre os aplicativos de relacionamento, que eu acho que são um excelente exemplo disso, né? Que a gente, então, se lasca nessa conjunção desses três fatores. Aqui também, mas no campo amoroso eu acho que é mais fácil de ver, né? Então, a gente, então, tem a busca, esse motor dopaminérgico que te faz continuar arrastando o feed aí, em busca de alguma outra coisa, A dopamina sempre busca novidade, e é interessante isso, né? Porque quando ela se junta com a necessidade de satisfação de uma coisa específica, ela tem o motor de busca dela, mas ela não busca novidade, ela busca repetição do objeto, né? Então é bem interessante de pensar, ela sozinha busca novidade. Ela, em conjunção com uma outra coisa, busca repetição. Ela busca o reencontro com o objeto. E isso tem tudo a ver com nossa vida amorosa, né? Que é assim, a gente busca alguma outra coisa, a gente busca se deslocar, a gente busca alguma outra coisa, mas a gente busca ao mesmo tempo repetição. O que é repetição no campo amoroso? É retornar para um objeto similar, um traço de satisfação, daquilo que a gente entende como amor, satisfação da necessidade de ser amado, como a gente chama aqui, né? Ou seja, constituição, em princípio, de um campo de vínculo. E aí isso tem a ver com os objetos originais, que são mãe, pai, essa galera lá. Então a gente, então, ao mesmo tempo busca uma repetição, né, que estranhamente a gente desconhece, porque esse processo de memória, né, essa memória, que é a busca pelo retorno desse objeto, pelo reencontro com esse objeto, essa memória foi automatizada, ela não é mais declarativa, ela é uma memória automatizada. Então a gente busca automaticamente, sem saber o que é que a gente está buscando, mas a gente busca repetir com esse impulso da dopamina na gente, né? Então a gente busca repetir aquele encontro com o objeto de satisfação. E somado a isso, a gente tem um outro âmbito aqui, que é o âmbito cultural, conceitual, simbólico e tal. E nele a gente tem as ideias do que seriam os nossos objetos de amor. E isso é muito legal, assim, de ver, atendendo, trabalhando, assim, e na autoescrita aparece muito nos textos das pessoas isso. E a essa altura eu já li milhares de textos, então tem uma boa base de referência de dados para falar. Tem uma desconexão básica entre o que é o que eu digo que eu quero para me satisfazer, né? Então eu quero alguém que cuide de mim, eu quero alguém que eu quero, que passa por essa constituição do príncipe, assim, né? A ideia do príncipe. Qualquer que seja o príncipe, porque isso tem a ver com a formação específica do seu ideal, do eu, da sua idealização, né? De o que você precisaria para ser amado, né? E se quiser entender melhor isso, vou colocar embaixo também ideal do eu, essas coisas assim. Mas, então, essa constituição narrativa, ela passa por um conjunto de ideias, né, que tem a ver com os filmes da Disney, ou com qualquer que seja o aparato simbólico, narrativo que você recebeu aí na sua vida. Gente, então, desculpa interromper esse vídeo e me interromper, mas eu achei que era importante falar uma coisa aqui nesse vídeo que já está complexo pra caramba, mas que eu acho que é importante. É o seguinte, eu estou nesse momento explicando esses três aspectos da nossa satisfação, da satisfação humana, né? Então, por um lado, o buscar, por outro lado, o encontrar o objeto de satisfação, que tem a ver com a memória, né? Memória do objeto, então objeto de desejo.
Então, buscar, o encontrar, e aí esse outro lado que tem a ver com o campo cultural, com os conceitos, com as narrativas, sejam macronarrativas culturais ou narrativas familiares, que são assim mais nucleares, né? Mais desse nosso primeira cultura. E é muito importante dizer que a cultura, nesse sentido, é também uma memória, é uma memória partilhada, né? Então, os conceitos, nesse sentido, são uma partilha de memórias de satisfação de outros, que a gente recebe. Então, contam pra gente como que a gente poderia satisfazer as nossas necessidades. Eu acho muito legal pensar isso, né? Então, nesse sentido, a cultura é também um mecanismo alostático, né? Um mecanismo de encontro de satisfação e de memória e de tentar repetir aquilo que a gente recebeu. Só que muitas vezes isso vem de fora, né? E a gente assume esses discursos mesmo sem saber exatamente como que aquilo bate pra gente. Então isso fica, às vezes, na gente num campo meio alienígena da gente, assim, né? Então eu quero encontrar o amor assim e tal, a gente constitui essas idealizações e tal. Mas então, só para colocar isso aqui, a cultura como uma espécie de memória partilhada, né? Uma busca por uma memória que a gente recebeu. É uma imensa vantagem do humano, né? Essa partilha de memória de outras pessoas que facilitam nossa chance de satisfação. Tá bom? Segue o vídeo aí. Até já. Por outro lado, tem uma outra base dessa força que é a força de repetição, que é a força de retorno para um objeto conhecido, né? Um objeto familiar. Que isso então retorna para o que você aprendeu lá atrás, que eram os objetos de satisfação da sua necessidade de ser amado. Por outro lado, tem a força dopaminérgica que impulsiona isso, né? Então são 3 aspectos, entendeu? Voltando aqui. O impulso dopaminérgico, a motivação, a vontade de retorno para um objeto de satisfação, que muitas vezes, a menor parte das vezes, é inconsciente, né? Que a gente só repete sem saber, porque é uma memória não declarativa. Daí a ideia do reconhecimento do desejo essa vontade de retorno, que a gente não sabe por que a gente está buscando. A gente está buscando sem saber. A gente literalmente não sabe, a gente está buscando repetir sem saber. E, ao mesmo tempo, o campo narrativo cultural aqui que se coloca como eu preciso de alguém que seja assim. E esse campo narrativo cultural e tal vai se conectar na imensa maioria das vezes, ao campo da dominância, né? Eu precisava ser maior para ser amado, eu precisava ser melhor para ser amado, e aí, então a sua constituição de ideal do eu, idealização, que o amor entra aqui no que me falta para ser quem eu deveria ser amado, vai passar por esses lugares. Então eu preciso de alguém melhor, de alguma forma. Muitas vezes, né? A imensa maioria das vezes. Se você quiser ver aí embaixo melhor sobre isso. Tá, então essa é a nossa forma de amar, vamos dizer assim, né? E aí assim, a gente vai continuar buscando isso, e aí tem uma operação muito complexa que tem que acontecer aqui, porque, por um lado, tem essa força de busca que também não para de querer novidade, né? Então, esse conflito que a gente vivencia normalmente, né, antes ainda do mundo das telas, entre ficar e continuar buscando. E aí isso vai bater lá no conceito do amor líquido do Bauman e tal, essa coisa toda que tem a ver com a descartabilidade, a mercantilização, como que isso se conecta ao ideal, às ideias de ter que ter uma coisa nova e tal, sempre melhor e tal. Então, dominância, o que tem que ser melhor, precisa de uma coisa melhor, e a busca vai ficar associada a isso, né? Tá, muito que bem. Então, mas essa é a forma humana. E aí, no mundo das redes, aqui no mundo das telas, então, pensando nos aplicativos de relacionamento, a gente tem uma outra formação disso, né? Ainda mais... vamos dizer assim, ainda pior, porque a gente então vai introduzir a noção dos algoritmos aí nessa história, que vão remodular essa forma de pesquisa e vão gerar o que eu estou chamando desse sofrimento no mundo das telas, e o que eu chamei lá no Florimanu de amor algorítmico. Que tem essa máquina nele funcionando, essa mesma máquina, porque a gente continua sendo a gente, né? A gente não é outra coisa, então não é depois que entrou o mundo das redes na nossa vida, a gente não virou outro aparato, a gente continua sendo o mesmo, a gente vai demorar muito tempo para se adaptar, muito provavelmente a tecnologia vai andar muito mais rápido, a gente sempre vai estar numa espécie de crise em relação a isso. Veja, eu não estou dizendo não que não tenha vantagem na tecnologia, claro que tem, eu estou aqui falando com vocês, é uma vantagem para mim e para vocês, eu espero. E não que não tenha também possibilidade de encontro no campo dos apps. É claro que tem, eu sei. A pessoa fala, não, mas eu não encontrei meu namorado. Tá, tudo bem. Estou falando de uma tônica geral, né? Mas aí então, a descartabilidade, essa busca por algo melhor, que vai passar pela cultura e pela força do buscar, né?
que aí ao mesmo tempo está associada à repetição e está associada à ideia de que você tem que encontrar algo melhor, né? E aí a isso a gente vai associar a receita do algoritmo, né? O algoritmo é uma receita de funcionamento de um aplicativo, de uma máquina, né? E vai variar, assim, o algoritmo ele é sempre atualizado pelas redes todas e pelos apps de relacionamento também. Se vocês quiserem pesquisar, posso botar aí embaixo também, sobre o algoritmo do Tinder, o algoritmo do Bumble, o algoritmo do Happn, são diferentes, né? O algoritmo do Inner Circle ou do Grindr são diferentes. Cada um funciona de um jeito e eles vão sempre atualizando porque eles vivem uma espécie de coisa delicada e complexa que eles têm que te manter lá dentro. Eles não querem que você saia de lá, né? O dinheiro vem de você ficar lá. Mas ao mesmo tempo você tem que ter a impressão de que você está encontrando alguma coisa, de que está rolando, né? E aí você vai caminhar para a repetição. E aí eles vão tentar ler isso, né? Como é que eles vão fazer isso? Então, quem que eles vão apresentar para você, quem que eles vão mostrar para você e por quê, né? Isso tem a ver com a força da repetição por uma máquina que você desconhece, que acaba gerando uma situação, e aí que eu queria chegar, de repetição esvaziada, então de tédio, né? De algo sempre o mesmo, que continua repetindo em função dessa força dopaminérgica, né? Que é a mesma coisa. Aqui também, né? A mesma coisa, que não chega a lugar nenhum. E muito importante, não há o trabalho, né? Então a gente não tem o trabalho de busca, como voltando lá para trás, pensando no copo d'água, tem um deslocamento para a cozinha para pegar a água. Sempre tem um deslocamento, né? Um deslocamento mesmo no mundo. O corpo que se move para. A função da dopamina é motorizar esse carro, vamos dizer assim. Falar, cara, esse carro vai precisar se mover para isso, né? Então, o que a gente não tem mais é o deslocamento para. No Amor Líquido do Bauman, a gente ainda tinha o deslocamento para, né? Eu preciso de uma pessoa melhor do que essa que eu tenho. Então eu vou no bar, eu vou não sei onde e tal. Agora a gente não tem mais o deslocamento. O deslocamento máximo é roda para a direita, roda para a esquerda, né? Swipe, né? Escorrega para a direita, para a esquerda, pensando no Tinder. Né? E não é isso, né, que eu estou falando. E, além disso, a gente tem uma espécie, nesse processo, de um campo de segurança. Assim, né? A gente está protegido no app, de alguma forma. Eu tenho a impressão de estar. Porque o mundo é cheio de imprevisibilidades, né? A gente não sabe o que vai ser o encontro, o que a gente vai sofrer, o que vai acontecer, como é que vão tratar a gente, se a gente vai ser agredido, violentado, o que vai acontecer. Então o app traz a impressão, a fantasia de alguma forma, mas uma impressão, uma sensação de segurança para muita gente. Você fica ali, você está protegido, né? Na sua casa, fazendo aquilo e tal. Mas ao mesmo tempo, isso traz a repetição, porque a imprevisibilidade do mundo, que é ameaçadora, é também a descoberta de novas experiências de satisfação, como eu falei no vídeo passado, né? E tenho falado ultimamente, né? Então, a diferença, as novas experiências de satisfação vem do encontro com a imprevisibilidade. E aí tem um risco nisso, necessariamente. Bom, mas então a gente tende a repetir, dizendo que a gente busca os atributos disso ou disso ou disso daquilo, ligados à dominância, né? E essa rede funciona muito por isso. Mas, estranhamente, aí vocês podem me dizer, mas acontece inúmeras vezes de quem está nos apps de repetir os mesmos encontros iguaizinhos. E aí vai variar de qual que é a sua modalidade de repetição de retorno para o objeto de desejo, né? De retorno para o objeto de satisfação, ou seja, de montagem de desejo. Então, de alguma forma, aquele algoritmo acaba te levando para uma repetição. Então, é uma compulsão-repetição, no sentido que a psicanálise coloca, nesse caso de compulsão mesmo, né? Aqui, compulsão mesmo, porque a busca, a dopamina te leva a repetir compulsivamente isso, colocando os atributos do que seria um bom amor para você, mas acaba que você retorna para o que você já sabia, né? Para o que você já conhecia, que é o objeto de desejo, né? Então, a repetição, que muitas vezes é a repetição do sofrimento. E essa repetição tem muito menos possibilidade de saída, porque ela não tem a abertura da imprevisibilidade do mundo real, ela é pautada pelo algoritmo, que é uma regra, uma receita que você desconhece, isso que eu acho mais interessante. Então, tem alguém ali, uma receita, que eu chamo às vezes de Deus algoritmo, né? Que está orientando a sua vida, que é o seu destino, vamos dizer, o destino algoritmo, né? E daí o amor algorítmico, que tem algo que é uma receita que está te dizendo quem que você vai encontrar, quem que você não vai encontrar. E tem aí, no fundo, na base disso, uma noção de destino, de que alguém está olhando por mim, que é uma fantasia humana muito antiga, que dá conta de conter um pouco do desamparo, né? Mas então, você então sustenta essa busca, que acaba numa repetição tediosa, bastante entediada, que não é uma busca em si, porque não há deslocamento, e não, então é uma
uma compulsão do buscar sem a, de fato, a atuação do buscar em si, que é o deslocamento para, o prazer nesse deslocamento para, e não tem o retorno opioide, que seria o retorno opioide no caso do campo de vínculo, do encontro amoroso. E aqui também acontece isso, no fundo não tem um retorno. Por que não tem um retorno? Tem uma impressão de retorno, mas não tem um retorno. Tem um retorno do campo da dominância várias vezes. Eu fui escolhido, não fui, escolhi o outro, esse é gato, não é, fulano e tal. Então os campos da dominância bombam aqui. Aí no Tinder e tal, no Grindr, o que seja, mas também no Instagram e no Twitter e tal. Então as ferramentas de dominância sempre, quantos likes, quantas curtidas, quantos matches, super matches e tal, né? Então tem toda uma estratégia de dominância pautando essa lógica aqui, que mantém a gente ali também, mas não há o retorno opioide. O retorno opioide que é mais complexo, que depende de algumas outras coisas, que é a constituição do campo de vínculo. E aí é uma coisa que a gente precisa falar aqui, que tem a ver também com o nosso trabalho aqui, com o que acontece aqui em qualquer lugar das redes. A gente tem encontros nas redes, no conteúdo, né, que a gente recebe. Então, entenda o que é essa compulsão, que está com essa não satisfação do buscar, porque não há deslocamento, né? Então, o buscar é pensado para deslocar. Quando eu falo deslocar, eu digo mente e corpo. Corpo e corpo, né? Porque mente também é corpo, mas tem que haver um trabalho no mundo sendo feito para que se encontre a satisfação. Esse trabalho é impulsionado pelo buscar, tá? Então, quando Freud fala lá, um trabalho precisa ser feito, uma demanda para que um trabalho seja feito para satisfazer uma coisa, esse impulso desse trabalho é o buscar, é essa dopamina que a gente chamava na psicanálise de libido. Bom, ou poderia chamar de libido. Muita coisa esse vídeo, hein? Mas, enfim, aí aqui, quando você encontra lá no campo do amor, por exemplo, você tem um retorno opioide, mu-opioide, né? Então, quando a gente estabelece, é abraçado, acolhido, olhado e tal, a gente tem um retorno opioide. E aí, quando a gente se sente minimamente olhado, por exemplo, quando a gente está vendo aqui esse vídeo, aqui, você está vendo esse vídeo, e você sente que eu falei alguma coisa que bate na sua vida, com a qual você se identifica, e se você está aí até agora, provavelmente isso aconteceu já, né? Por isso que você está aí, inclusive. Mas eu falei uma coisa com a qual você se identifica, aí você tem um retorno superficial, mas tem um retorno opioide nesse caso. Você fala, eu me senti compreendido, me senti olhado, me senti cuidado de alguma forma. Só que, o que ocorre? Isso já estava no amor líquido do Bauman, mas agora é mais intenso por conta da performatividade, ao mesmo tempo difusa e ao mesmo tempo repetitiva e compulsiva da lógica algorítmica e da lógica das redes, que não tem deslocamento e tem investimento de repetição do seu tempo. Mas o que acontece? Para você conseguir estabelecer vínculo, tem algumas coisas que são condições para que isso se dê. Uma delas é o tempo. É o tempo, você precisa ficar ali um tempo. Você precisa insistir naquilo. Porque a dinâmica do vínculo é uma tônica, né? É uma tônica com oscilações, não é uma busca compulsiva e de repetição compulsiva, é uma tônica com oscilações. Então o vínculo, você está nele e você estabelece uma dinâmica na qual existe a necessidade de ser amado e existe também o cuidar do outro lado. Quando a gente fala do campo de vínculo na neurociência afetiva e na neuropsicanálise, a gente pensa em duas forças sempre. De um lado, a necessidade de ser amado, né, que o Panksepp chama de panic grief, o sistema dele, está embaixo, o Panksepp, se você quiser ver. Essa necessidade de acolhimento que a gente sente, que está ligada ao desamparo, à angústia, ao pânico, em última análise. E, do outro lado, a necessidade de cuidar, de acolher. No início, a gente pensa nisso no modelo mãe-bebê, né, ou pai-bebê. Pai-criança e tal. Mas na idade adulta a gente tem que reestabelecer isso, que é muito mais difícil, porque o outro não quer cuidar da gente, a gente só quer ser amado, a gente tende a querer muito menos cuidar. Tem gente que quer cuidar, mas são raras as pessoas, cada vez mais raras. Mas para que isso ocorra, para que a gente consiga estruturar esse lugar de segurança no qual você é cuidado, você precisa de tempo, né? Você precisa de tempo e você precisa lidar com as oscilações que acontecem aqui. Então, se você continua no campo da repetição compulsiva, de busca por outra coisa que na verdade é sempre a mesma, por conta do sistema de repetição e de como que o algoritmo direciona isso, você não tem tempo de estabelecer o vínculo, né? Então você tem processo de identificação que faz a gente ficar, mas o vínculo em si não se estabelece. Então a gente se identifica, me identifiquei total com essa história, uma coisa que eu escuto muito. Mas a gente não se sente de fato cuidado, porque a gente não sente segurança que a gente pode se fragilizar para ser cuidado ali, né?
E o vínculo depende da fragilidade, da vulnerabilidade, né? da estar frágil para que o outro possa cuidar de você. E isso depende de tempo e confiança nesse processo. O que não dá para acontecer, porque tanto você quanto o outro estão no date ali, olhando embaixo da mesa no Tinder se teria alguma coisa melhor, que no final das contas vai ser a mesma, né? Mais do mesmo. Então, lá no Bauman tinham buscar alguma coisa melhor, e aqui a gente tem que buscar mais do mesmo, né? No final das contas, buscar sempre a mesma coisa, o que seria melhor, mas nunca é melhor. É uma repetição. Eu sei, você pode dizer, não, eu encontrei meu namorado no Tinder, legal, ótimo, parabéns, minha namorada, enfim, não importa. Ou meus namorados, sei lá. Mas o que eu estou dizendo é de como que esse sistema se estrutura. E aí o que ocorre com a gente é que, então, a gente, só para fechar, assim, né? A gente tem uma busca que não funciona, que é cooptada ou capturada por esse sistema de impactação dopaminérgica, de buscar, querendo algo novo, com a esperança de que vai achar uma novidade, e não há, né? Em geral não há. E por outro lado, a gente tem uma espécie de satisfação opioide aqui, de retorno muito superficial, que passa só pelos campos de identificação, mas não passa pelo processo de trabalho que teria que ser feito dentro do campo de vínculo para você sustentar aquilo. Um trabalho de reconhecer o outro, de ouvir o outro, né? De fazer, que também é impulsionado pela dopamina, é porque querer ouvir é achar, é supor que você pode escutar algo que pode te interessar, que pode servir para você. É uma máquina brilhante a dopamina, na verdade, né? Porque ela funciona ao mesmo tempo para você descobrir novidades no mundo que podem te satisfazer sem que você saiba, né? Então eu vou para o mundo para encontrar algo que pode vir a me satisfazer, novidade, necessariamente, que é o que a gente não encontra aqui em geral, na rede. E por outro lado, ela serve como motor de impulsionamento para você encontrar aquilo que você sabe que satisfaz. Então, um campo de segurança nesse sentido, porque é o retorno porque você sabe que satisfaz, teoricamente, e um retorno de abertura para a imprevisibilidade, por outro lado, que é o que poderia me satisfazer que eu não conheço. E é isso que a gente perdeu, entendeu? Porque aqui a gente está nessa repetição esvaziada sem o deslocamento, sem o trabalho, e aqui a gente não tem, de fato, o retorno opioide das satisfações, a gente tem pequenos processos de identificação, sem a segurança do vínculo, sem o trabalho necessário para sustentar o vínculo, porque não dá mais porque você quer buscar uma outra coisa, porque você sabe que pode ter uma coisa melhor, que pode te fazer melhor, né? Que pode ser melhor para você, a sua vida. Então, o individualismo nesse sentido assim mais intenso. E isso é orientado por um algoritmo que você desconhece, que na verdade quer que você fique lá e não que você saia. De novo, no caso dos apps isso é mais delicado, porque ele precisa te dar a impressão de que algo está acontecendo no mundo real, senão você também percebe, né, que você está cooptado ali. Mas no caso das redes, Instagram e tal, ele realmente não quer que você saia. E é interessante como que o YouTube vai mudando o algoritmo dele, por exemplo, né, porque ele não quer que você saia. Então, os vídeos têm que ser mais curtos, de mais impacto, e cada vez essa roda vai tendo que girar mais rápido, porque você tem que dar retornos para essa suposta novidade, né? Para essa compulsão, para essa impressão de que alguma coisa nova vai acontecer, mas que não acontece. Daí o tédio e essa ansiedade. Ansiedade não no sentido de ameaça, que poderia ser, e não no sentido de pânico, que é ruptura de vínculo, mas ansiedade no sentido de ansiar por algo que nunca vem, né? Estar em busca de alguma coisa que nunca vem, né? Essa pequena tremedeira, que é uma coisa que a gente nem tem relato, é uma coisa, acho que do mundo das redes, esse tipo de ansiedade, essa tonalidade da ansiedade, que antes a gente falava de duas ansiedades, uma da ameaça, da necessidade de fugir, e outra da necessidade de vincular, do medo do abandono, né? Essas duas coisas que a gente chama de ansiedade. Agora a gente tem que falar de uma terceira ansiedade, que é essa ansiedade do que não está rolando, o que não está rolando, que é esse impulsionamento dopaminérgico que não está encontrando o que ele deveria encontrar. Porque não tem tempo de encontrar, entendeu? Não dá tempo de encontrar. Encontrar demanda tempo. Bom, deixa eu ver se eu não falei alguma coisa que eu tinha que falar. Porque era muita coisa. Força do desejo, busca e idealização, força da repetição, força da cultura, objetivo do app. Então uma coisa interessante para falar aqui. Uma diferenciação entre apaixonamento e amor, né? Só para entender. Então, o amor... O apaixonamento, não estou falando de paixão, a paixão seria um fenômeno mais biológico nesse sentido. O momento do apaixonamento está ligado a esse momento de impressão de que a repetição aconteceu, né? Então, é o momento do rapto, né? O momento de que você reencontrou o seu objeto. Você não sabia como é que aconteceu, não sei explicar. Ninguém nunca sabe explicar o que é o apaixonamento, porque justamente ele é uma remontagem do inconsciente, né? Então,
quando você vê já foi. Você reencontrou esse objeto que te captura, que é o objeto de retorno. Por que ele tem tanto cortisol envolvido nele e tal, e tal, e tal? Porque lá atrás a gente foi abandonado, né? De uma forma ou de outra a gente foi abandonado. Então quando a gente reencontra, o rapto tá reinscrito ali. A gente fala, tem um tensionamento. Será que eu vou conseguir segurar dessa vez? Será que eu vou conseguir corrigir dessa vez? Será que vai dar certo? Não estou falando só das suas rupturas na vida, estou falando da ruptura original do sistema de vínculo. Então tem um tensionamento ali que ocorre. E ele é necessariamente transitório, né? Ele é, e no nosso modelo atual, compulsivo e transitório, porque você sempre vai buscar outro mesmo, porque você acha que pode ter outro melhor. E não vai ter. Bom, enfim. Mas e ele é transitório porque isso vai passar, né? Depois que você vai entrar no campo ou de segurança ou de instabilidade, ele vai gerar um outro tipo de estresse ou de entediamento, ou de tédio. Ao passo que o amor está ligado ao vínculo, como eu estou falando, que envolve necessidade de ser amado, por um lado, né, o opioide, e necessidade de cuidar do outro lado, que está ligado à ocitocina e tal. E a segurança e a ideia de que você pode se fragilizar e que o outro vai cuidar de você e que você também pode cuidar do outro. Então tem necessariamente uma ideia de alternância de posição, em princípio. No amor adulto, né? O amor infantil não tem alternância de posição, a mãe e o bebê. Um cuida, o outro é cuidado. Mas esse amor demanda tempo e alternância de posição, que é justamente o que você não tem. Ele não é transitório, no sentido de que ele não tem começo e fim, às vezes não tem meio, né? Só começo e fim. Ele é ondulatório e tônico, né? Uma tônica que vai se ondular, né? Que vai se alterar ao longo do percurso. Então isso é bastante importante de entender essa diferenciação que a gente poderia fazer entre amor e apaixonamento. E aí Aí eu coloquei aqui a resultante, um movimento compulsivo de repetição em busca da satisfação da necessidade de ser amado, mas pautado pela necessidade de dominância, né? Então, aqui você sempre busca ser melhor, maior e tal, e não consegue encontrar os campos de vínculo. E aí você diz querer uma coisa que está ligada à cultura, né? Que está ligada ao que eu quero, o príncipe, mas acaba buscando outra, desconhecida de si mesmo, suposta pelo algoritmo. Acaba buscando outra, que é a repetição do desejo, né, que é desconhecido porque ele está automatizado, então é uma memória não declarativa, como se diz em neurociência, e essa coisa que você está buscando é suposta pelo algoritmo que, na verdade, lê a sua atuação. Ele não está conversando com você, ele está lendo a sua atuação e pensando como é que eu faço para essa pessoa ficar mais aqui, mas ter a impressão de que ela está encontrando coisas novas. Estou falando do Tinder, mas eu poderia falar de tudo. E aí, tédio, compulsão, e supostos retornos opioides sem a busca, sem o movimento sem o trabalho, e aqui, por outro lado, essa busca que não se estrutura e não traz nenhum retorno, porque não encontra nem novidade, nem satisfação nem do copo d'água, de nada, você continua só lá. Puxa vida. E aí, deu para entender? O que vocês acharam? Perguntem aí embaixo que a gente pode continuar esse assunto, tá bom? Obrigado pela conversa. Sábado que vem tem mais e vai ver a live da autoescrita, que é onde a gente entende como é que cada um de nós de fato funciona, não só em termos gerais, né? Você entender os seus modelos de repetição, que é o que a gente estuda na autoescrita em última análise, entender os seus modelos de repetição do desejo que estão montados de maneira automatizada, mas que a gente pode decupar por análise da repetição, né? Então a gente consegue decupar e compreender, né? E a gente está menos desconhecido de si mesmo nesse sentido. Um pouquinho menos, o que dá mais chance para a gente não repetir os campos de frustração, mas talvez encontrar campos de satisfação. Tá bom? Espero ter ajudado. Digam aí. Tchau.